A auditoria dos censos não é algo que deve ser levado de maneira leviana, mas sim deve ter toda uma estrutura para que a gente consiga ter o máximo de resultado, para a gente tenha o máximo de retirar ali realmente o núcleo do que está sendo feito, o núcleo do que realmente está certo. E aqui eu trouxe para vocês um manual de como auditar o SEI. E esse manual vai estar na tua apostila, então quando baixa a apostila para tu poder pegar esse manual e tu seguir conforme aqui eu vou ditando na aula. Primeiro de tudo, a gente tem aqui o que auditar, né? Então tem o que auditar. Primeiro de tudo, o primeiro item que vamos ser auditados dentro do SEI é a utilização de recursos existentes nos locais que não são para guarda. Qual que é o padrão exigido? Então aqui eu trouxe o que auditar, o item para auditar e o padrão exigido. Todos os recursos existentes nos pisos, mesas e outros locais que não são para guarda são compartilhados e usados adequadamente. Não há excesso, improvisações, recursos desnecessários, falta ou desperdício. Então, todo o material que eu estou utilizando, que eles não estão guardados, né, que eles estão disponíveis para uso, eles devem seguir aqui essa item. Aí tem o checklist. Então, não há recursos em excesso? Né, eu pergunto, né, tem as perguntas. Depois, não há recursos improvisados? Não há recursos úteis misturados com inúteis? Não há recursos passíveis de descarte? Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não há falta de recursos. Isso aqui é um checklist de perguntas mesmo, tá? Então, por exemplo, você analisando na auditoria, você entra em contato, né, com o auditado, né, ali no cara a cara, e pergunta, não há recursos em excesso? Não tem muito recurso aqui? Ele vai dizer, olha, não, porque ele vai falar, mas pela conversa dele, pela resposta, tu pode pegar que tem muito recurso, não tem recurso. E aí tu vai bater no checklist. Como auditar? Então aqui tem também um manualzinho de como auditar. No caso de excesso, verificar se o histórico de consumo justifica a manutenção da quantidade observada no local. Ponto. Né? Então eu vou verificar para ver se tem excesso ou não. Improvisações são aquelas feitas por falta de recurso adequado que pode comprometer a segurança e eficiência da atividade. Não confundir com as adaptações que não geram riscos, né? Ou seja, toda organização, toda empresa, ela pode ter adaptação para alguma coisa, porque nem sempre vai vir tudo perfeitinho como nós esperamos. Então, pode ter adaptação, mas essa adaptação não pode gerar risco, né? Não pode ali, né, comprometer a segurança ou a eficiência da atividade. Recursos desnecessários. Então, preste bem atenção, que para cada um do checklist tem aqui como auditar. Então, você vai conseguir auditar muito bem isso aqui lá na hora da empresa. Tá? Recursos desnecessários, recursos inúteis, né? São aqueles que não precisariam estar naquele local ou porque são obsoletos ou porque não há previsão imediata de uso. Então eu só vou identificar isso. Falta, né? No caso de falta de recursos, é a ausência de um recurso que traz prejuízos àquele ambiente, levando as pessoas a improvisações ou perda de tempo com deslocamento ou operações desnecessárias. Então, há de acontecer isso também quando a gente está misturando recursos úteis com recursos inúteis. Desperdício é o consumo ou descarte desnecessário de um recurso por questões culturais. Então, se acabou eu indo por questões culturais, eu posso estar descartando o item que não fazia sentido ter descartado. Para saber se o recurso é usado adequadamente, né, a gente vai questionar o usuário. Se necessário, comparar a utilização com outra pessoa que realiza tarefa similar ou consultar o responsável pela área. O auditor pode desconfiar de uma anormalidade, mas não pode fazer a sua opinião prevalecer sobre a do usuário. Não confundir esse item com a desordem. Por exemplo, o material que está largado, mas é utilizado naquele local, não deve ser criticado neste item, né? Então, a gente não pode. Qual que é o parecer do auditor? Ele tem que verificar, ele pode desconfiar, mas ele não deve dizer, olha, tá errado, porque quem usa o material, quem usa os equipamentos é o usuário, é a pessoa auditada. Então, eu tenho que respeitar. Se ela está dizendo que aquele item é para ser utilizado, eu posso desconfiar e marcar uma desconfiança ali para ser averiguado depois, mas eu não posso dizer, olha, ele está mentindo ou não, está falando com a verdade. Depois nós temos o item 1.2, né, que é o segundo item, que é a utilização de recursos existentes no locais de guarda. Qual que é o padrão exigido? Todos os recursos existentes nos armários, arquivos, gavetas e outros locais de guarda são compartilhados e usados adequadamente. Não há excesso, improvisações, recursos necessários, falta ou desperdício. Verifique que o item 1.1 é que locais que não são para guarda, ou seja,
materiais que estão no local no momento do uso da empresa, no momento do uso desse serviço. Já aqui são itens que estão sendo guardados, tem o local de guarda ali onde estão armários e tudo mais. Então o checklist ele vai ser o mesmo checklist do item 1.1. Porque... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Pergunta só mesmo, o que muda é o local onde esses itens vai estar. Não, então, como auditar? Peça para o auditado abrir os compartimentos fechados e proceda como no item anterior. Alguns locais de guarda podem não ser compartimentos fechados. Exemplo, estantes, pallets, partes de armários, suportes, etc. Lembre que os compartimentos pessoais não são auditados internamente. Então, siga as dicas do item 1.1. Então, como eles são padrões, só muda o local de guarda, eu vou seguir a mesma dica aqui de como auditar aqui e fazer as perguntas. Depois nós vamos para o item 1.3, que é o estado de conservação das instalações e dos recursos. Qual que é o padrão exigido desse item aqui? Todas as instalações e recursos estão em bom estado de conservação, né? Eles têm que estar em bom estado de conservação. Aí nós temos o checklist. Primeira pergunta. O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas não compromete a funcionalidade do ambiente? O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas não compromete a segurança do ambiente? O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio não compromete a funcionalidade do ambiente? O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio não compromete a segurança do ambiente? E a última, o estado de conservação das instalações e recursos não compromete o conforto e o bem-estar do ambiente. Então aqui eu estou falando realmente da instalação e dos recursos. Como auditar? Esse item verifica a preocupação das pessoas e da organização em manter as instalações e os recursos que são úteis ao ambiente em um bom estado de conservação. Deve ser verificada a criticidade e dimensão do problema com relação ao processo. Neste item, deve ser apontada a evidência do problema sem levar em consideração possíveis justificativas. É uma forma de retratar os reais problemas da conservação das instalações prediais, elétricas, hidráulicas e dos recursos produtivos e de apoio da organização. Não confundir problemas de conservação com sujeira. Sujeira é eliminada com limpeza. Conservação é eliminada com reparo. Também, o auditor não deve considerar problemas de conservação de recursos móveis pertencentes a outra área que no momento da auditoria está na área auditada. O que acontece aqui? É bem simples. Teve um problema, vi fio desencapado. Não tem justificativa, tem que marcar, tá errado. Não tem, mas é porque a gente... Não, tá errado. Né? Tem algum problema ali, tá rachando alguma coisa, falta reforma. Não posso levar a justificativa, eu tenho que evidenciar o problema e a justificativa eu não vou levar em conta. O auditor não pode levar a justificativa porque não tem justificativa para esse tipo de erro, né? Então, poxa, tá errado, tá quebrado, tem um problema, tem que marcar para que seja consertado e tomar cuidado para que não seja confundido com sujeira. E nós temos o item 1.4, né, que é o controle de problemas de conservação. Qual que é o padrão existido? A justificativa formal para todos os problemas de conservação, nenhum depende da própria equipe. Então a gente vai perguntar, né? A justificativa formal para todos os problemas de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a funcionalidade do ambiente. Perceba-se que um ponto aqui, quando a gente vai no SERI, um ponto sempre complementa o outro, né? Então o ponto 2 complementa o ponto 1 e o ponto 4 complementa o ponto 2, o ponto 3 na verdade.
A justificativa formal para todos os problemas da conservação das instalações prediais elétricas e hidráulicas que comprometam a segurança do ambiente. A justificativa formal para todos os problemas de conservação dos recursos produtivos e de apoio que comprometam a funcionalidade do ambiente e que comprometam o conforto e o bem-estar. Esse item verifica se as pessoas estão atentas para os problemas de conservação do ambiente, além de estarem tomando providências para sua correção. Pode ser cobrada a documentação que comprove a solicitação para a correção, documentações já esquecidas, caducas, que nem o próprio solicitante lembra quando e por que foi emitida, bem como o volume de solicitações emitidas em vésperas de auditoria não devem ser aceitas como justificativas formais. É que é o seguinte, eu marquei lá, poxa, realmente tem um problema aqui, tem uma goteira, tem uma falha aqui na energia, tem uma falha no prédio, esse material está quebrado, isso aqui, aquilo, outro. O que acontece? A justificativa na hora eu não vou aceitar, mas pode ser que a empresa já solicitou o conserto, e quando eu falo de empresa tem que ter orçamento, tem que ter aquilo outro, autorização de um, autorização de outro. Então pode ser que já tenham sido feita a solicitação para correção, o setor já solicitou, mas a diretoria não liberou, a gerência não liberou, né, a empresa não liberou, então por outros motivos não foi liberado. Então nesse caso o setor não é o culpado, ele solicitou, ele realmente fez a parte dele que era solicitar o conserto ali do problema. Então eu vou. Agora, se ele falar, mas eu fiz e não lembro onde está, não tem. Poxa, então não fez. Se não tem ali o registro que fez, não fez. E também se fez ontem, né? Eu estou fazendo auditoria hoje. Ontem foi feita a solicitação, também não fez. Poxa, como é que tu quer que arrume um dia? Não tem condições. Então, o item 1.4 ele complementa 1.3. No 1.3 eu verifico se tem problemas dentro das instalações prediais e também dos recursos. E no 1.4 eu verifico se o setor ele está trabalhando para tomar previdências para que aquilo seja corrigido e não aconteça mais, entendeu? Então esse é como auditar o SEIRE, espero ter entendido, espero que tu aplique isso, vai estar na apostila todo esse material aqui, de todos os outros censos, espero te ver na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!